Shalom, meninas! Shalom. Estamos aqui em mais um episódio, o segundo episódio, falando sobre as festas do Senhor, né? Dando continuidade a falando sobre o Shabat. Nós, né, mais uma vez aqui reunidas no nosso Chá com Torá, celebrando junto com você uma festa do Senhor. Amém. Né? Amém. E glórias ao Eterno que estamos aqui para passar aquilo que nós vivenciamos no nosso dia a dia, dentro da nossa congregação, no nosso lar, e queremos compartilhar isso com cada um de vocês. Amém? Amém. E mais uma vez, eu, Daniele, né, sou a intermediadora do Chá com Torá, e hoje nós temos mais uma convidada, Hoje eu que é a estou Simona. visitando. Né? E esqueça de compartilhar, né, para que esse vídeo vá para Alcance o maior número de mulheres possível. Exatamente. Porque nós não queremos que fique só no nosso meio, estamos fazendo isso tudo aqui para compartilhar com vocês e, né, e tudo aquilo que nós vivemos, vocês também recebam. Amém? Amém. Daniele Arona. Hoje eu vim aprender, porque eu sou menor aqui nessa mesa, todas muito experientes. Mas eu, de verdade, tenho muito a aprender ainda a questão da arrumação, da prática, da preparação do Shabat em casa, porque eu tenho esse ritmo de estar na congregação, mas eu hoje vou ouvi-las. E se eu tiver perguntas, eu vou fazer. Então, me chamo Daniele também. Sou Ana Paula. E complementando aqui o que a Dani falou, todos nós temos que aprender, né? A gente passa o tempo todo, enquanto a gente estiver aqui na Terra, eu acho que a gente vai ter que aprender sempre, porque a cada dia o Eterno vai revelando algo para a gente, né? E a gente vai evoluindo espiritualmente, a gente vai aprendendo, né? E a cultura judaica é preciosa demais e ela traz tudo isso aqui que a gente hoje vai falar um pouquinho para embelezar o mandamento. E é isso, muito bom e feliz de estar aqui com vocês e vem com a gente, né? Participa conosco. Shalom, sou a Cláudia Palácio e, como sempre, eu tenho que falar que é uma honra poder participar desses encontros de mulheres para poder ajudar a divulgar, né, a cultura do reino, porque nós aprendemos com nossas irmãs mais velhas que há centenas de anos celebram o Shabat dessa forma. E nós nos enriquecemos também com essa cultura, porque ao vivenciá-la, nós trazemos vida ao mandamento. E isso é que importa. Eu não só lembrar do Shabat, mas eu praticar, eu através dos meus atos, eu dar vida a esse mandamento do Eterno. Com alegria, né? Com alegria. Entendendo o propósito, a importância. Exatamente. E neste episódio, né, nós falaremos sobre a prática do Shabat, como praticarmos o Shabat, como nós celebramos o Shabat no nosso lar, no nosso dia a dia, a partir de que momento que a gente consegue celebrá-lo durante a semana. Há um início, há um fim. Então, esse é o nosso assunto, né, desse episódio, segundo episódio, a prática do Shabat, como a gente separa os nossos dias, né, durante os 6 dias, até porque o Senhor também fala que os 6 dias, né, tem que ser em excelência, né, para que nós culminemos no 7º dia, né, nos deleitando no Shabat. Amém? Amém. E hoje nós trouxemos os utensílios, né, tudo aquilo que a gente utiliza no Kabbalat Shabbat, na abertura do Shabbat. Kabbalat Shabbat é a abertura do Shabbat, né? A Halá, o acendimento das luzes, e tem o encerramento também que nós vamos falar depois, que é a Havdalah. Então, nós vamos passear um pouquinho dentro disso tudo, né? De todo esse assunto, para que vocês também possam estar inteiradas de tudo aquilo que a gente vive. Também, se alguém quiser também falar mais alguma coisa. E nós vamos começar com a Cláudia, né? Porque essa mesa aqui, né, todas nós fazemos na nossa casa, mas essa mesa que é preparada, né, antes do Shabat, durante o Shabat, porque são 3 refeições, isso tudo aqui é para embelezar o mandamento. Bem, Cláudia? Bom, queridas, primeiramente eu queria dizer que o Shabat é uma festa,
né? E toda festa, ela requer uma preparação, né? Nós nos antecipamos e preparamos todos os elementos dessa festa. Quando vamos fazer um aniversário, quando vamos fazer uma recepção para amigos, tudo que a gente faz que é sinônimo de festa, tem uma preparação, tem o capítulo, A gente faz um checklist, vendo o que precisa, o que, né? e tudo é voltado para esse evento. E nós temos o privilégio de termos uma festa semanal. É um evento mesmo. E Uma o Eterno, ele é tão amoroso, tão carinhoso, que ele quer que, pelo menos de 7 em 7 dias, nós consigamos nos esvaziar e deixar ele nos preencher com a shalom dele, com a alegria dele, a alegria do Ruach. E para começarmos a pensar nessa festa, a gente já, desde o primeiro dia, né? Que hoje é domingo, né? Hoje é o primeiro dia de trabalho, porque o mandamento do Shabat começa falando dos 6 dias da semana, que seriam 6 dias de trabalho, incluindo o domingo, o primeiro dia. Então, tudo que nós fazemos é voltado para o eterno, porque somos povo do eterno. Então, o primeiro dia eu já começo colocando a casa em ordem, né? E as coisas que eu deixei de fazer no Shabat, que é um dia de descanso, eu vou colocar em dia no domingo e já vou planejando toda a minha semana. Porque na abertura do Shabat, no Kabbalat Shabat, no dia do recebimento, eu já vou ter tudo em ordem e eu vou poder descansar com alegria, eu vou poder olhar para esse dia e chamá-lo de delícia e não vivenciar um dia pensando, poxa, eu tinha que ter feito esse pagamento e não fiz, tinha que ter separado a roupa e não Tinha separei. que ter comprado aquilo e não comprei. Poxa, eu tô sem os meus preparativos completos. E essa festa é para recebermos, né, uma porção dobrada do Eterno. Então, é necessário que todos os 6 dias eu me organize, principalmente a mulher que trabalha fora, né? Que trabalha fora, que tem criança, né? Então é bem. É um trabalho, né? Porque o Senhor fala para nós, o nosso trabalho durante esses 6 dias serem com excelência, né? Para que, como eu falei anteriormente, esse 7º dia seja deleitoso. E é deleitoso mesmo, gente. É tempo de nós estarmos em família, por isso da mesa, né? Prepararmos o jantar do Kabbalat Shabbat, do Shabbat, o almoço do Shabbat, porque é um tempo de família. Estarmos em família celebrando o Shabbat. De estarmos falando sobre as coisas do Senhor no Shabbat, descansarmos mesmo no Senhor, esquecermos tudo, como a Cláudia falou, né? Esquecermos tudo aquilo que nós vivemos durante os 6 dias, né? Que é tudo muito funcional, para que nós possamos realmente nos deleitar na palavra, na Torá, nos mandamentos, na nossa família, até conhecermos mais dentro do nosso lar com quem a gente convive. E uma coisa importante também, Shabbat é tempo de convidarmos pessoas para estarmos conosco. E nós ainda temos um privilégio muito grande, né, de participarmos da nossa querida congregação judaico-messiânica Missão Bereshit, que um dos princípios do Shabat é você estar alinhado com a família e com os amigos, né, com os queridos. E aqui a gente pode fazer as duas coisas, porque o nosso recebimento do Shabat é junto aqui, e não é uma família reduzida, é uma família enorme. Então é muito gostoso. Então, tudo que se faria em casa, no lar, a gente faz aqui juntos, né? O compartilhamento da halá, a gente faz aqui com grande alegria, com cânticos. Então, uma boa parte desse mandamento a gente cumpre aqui, logo nas primeiras horas do Shabat. E isso não tem preço. Não tem preço. Isso não tem preço. Né? Muito bom. E como nós nos preparamos, Cláudia? Como nos preparamos, pastora Ana Paula? Como a nossa casa, a partir desse primeiro dia, né? Durante essa semana, a gente não vai estender muito em relação a durante a semana, porque nós queremos chegar lá no 7º dia, né? Na preparação que antecede esse dia, para que nós possamos realmente ser sucinto, mas que você entenda aí do outro lado. Como é que nós nos preparamos a partir desse primeiro dia? A pastora Ana Paula está falando alguma coisa? Você quer falar? Terá
Eu vou te completando. Amém, então, a Cláudia falou algo interessante, né? Quando ela diz assim, principalmente aqueles que trabalham fora. Porque para a gente que trabalha fora, tem um trabalho secular, além do trabalho dentro de casa, porque a mulher, ela, independente dela trabalhar fora, ela trabalha dentro. Existem coisas que a gente não pode delegar, né? A gente tem uma Enquanto dupla jornada. mulher, esposa e mãe que somos. Então, assim, como eu falei, eu costumo fazer, às vezes, um checklist, né? Começa a tentar pensar no cardápio do Shabat. O que que você vai preparar para o Shabat? Então, você pensa com antecedência, eu quero fazer tal prato na sexta, quando a gente chegar da congregação, a gente compartilha com os irmãos, a gente faz o Kabbalah Shabat aqui, mas quando a gente chega em casa, tem sempre alguma coisa para servir. Então, o que que a gente vai preparar para quando chegar da congregação, né? O almoço de sábado. Então, tem toda uma preparação. Então, geralmente, eu costumo bolar, colocar no papel o que que eu preciso fazer, o que que é preciso ser comprado, né? Que a gente tem que tentar fazer tudo aquilo que é possível fazer antes da sexta-feira. A lista da festa. Né? Exato, porque se você precisar ir ao mercado, você tentar ir ou na quarta ou na quinta, as próprias coisas que você vai fazer durante a refeição, você já deixar adiantado para na sexta-feira você só montar o que você vai fazer para sexta-noite ou para o sábado no almoço, você só finalizar, né? A casa, a gente às vezes quer deixar a casa limpa, cheirosa, mas se você for fazer aquela limpeza na sexta-feira, você Não dá. Não dá da tempo. refeição, você não vai ter tempo para fazer as ralotes, que a gente vai falar aqui mais no final. Então, tudo que você puder antecipadamente no decorrer da semana já preparar é ótimo. E Não, até não, eu só acrescentando o que ela tá falando, e não é uma coisa, gente, pesada, tá? Sim, Por isso que a cada dia a gente prepara alguma coisa, checklist, a cada dia a gente vai preparando para que não fique pesado, não fique nada na correria e nem que a gente esqueça nada. Lembra do checklist? deixe de fazer e depois fique frustrada, Fique né? frustrado. É tudo E- leveza. E o que eu acho muito importante, né, principalmente para quem tem crianças em casa, para quem tem adolescentes em casa, é que você traga, né, os seus filhos pequenos, os seus filhos adolescentes, para participar disso. Então, para bolar o cardápio, o que que a gente vai comer no Shabat? Né, Shabat, o Gabriel não é criança, não é adolescente, mas o Gabriel ele já fala o que que tem para o Shabat? Porque o Shabat é um dia especial, né? Então tem que ter a comida que ele gosta. Então, assim, você trazer os seus filhos na escolha do cardápio para te ajudar a preparar as ralotes, porque muitas vezes eu observo muito isso. Os pais eles se preocupam muito com o desenvolvimento da criança, se ela está falando no tempo certo, se ela está andando no tempo certo, se ela está conseguindo reconhecer as letrinhas no tempo certo, mas nem sempre se preocupam com a herança espiritual. O que que eu vou estar passando para os meus filhos, né? E quando a gente faz isso, quando a gente coloca um cheiro aqui na congregação, a gente tem o cheiro do Shabat, né? O Alexandre ele é muito precioso nisso, porque ele escolhe um cheiro e no Shabat já chega, já vai colocando na congregação. Isso são memórias afetivas que a gente vai construindo, né, na mente, no coração das pessoas e dos nossos filhos. Sim. Aquela comida específica, uma vez eu li uma reportagem falando, né, de uma judia que ela dizia que no Shabat, no prédio dela, tinham várias famílias judaicas, mas que no elevador ela já ia sentindo o cheiro das refeições, mas que nada se comparava à refeição que era feita na casa dela. E aquilo gerou nela uma memória afetiva. E isso é importante a gente construir na nossa família, né? E isso faz parte dessa preparação para a festa, para essa santa convocação que é o Shabat. E voltando ao assunto da arrumação da casa, tudo tem que ser feito por etapas, né? Porque eu já tentei todos os jeitos, gente. Já fiz vergonha, já foi terrível. Eu já tentei de tudo, e por mais que eu fale às vezes para as queridas, né, da nossa congregação, não lave roupa na sexta-feira, não, porque senão você vai ficar exausta, porque junta alguma coisa, junta outra coisa, aí vira e mexe, eu lavo na sexta. O que que acontece? Eu fico quebrada. E não é esse o objetivo, né?
O objetivo é que estejamos plenas, para celebrarmos com muita energia, muita alegria aqui. E o Senhor renova. Então, a melhor coisa é planejamento, o trabalho distribuído. Quando você vê um trabalho grande, nada melhor do que fragmentar e realizar as etapas, porque no final, a cada passo, você caminha um grande Sim. percurso, né? Sim. Então, tudo que tem um objetivo bom, nós temos que ter dedicação, planejamento e constância, né? Porque de outra forma não funciona. Não funciona. Não funciona, é muito trabalho para poucos dias se você deixar para quinta e sexta-feira, né? Então, assim, a mulher que não trabalha fora, acostumada com o lar, às vezes ela tem um ritmo. Então, quando ela sai no meio da semana, vai fazer algum passeio que demore mais tempo, ou ela vai fazer uma outra atividade, se ela não reprogramar o que fazia, ela vai se enrolar. vai sentir que acumulou na sexta-feira. Exato. Então, primeira coisa, vamos analisar nossa realidade. Qual que é a minha realidade, né? Eu trabalho fora, mas tenho uma empregada doméstica, ou eu trabalho fora, mas eu sou a única que cuido da limpeza e dos cuidados da casa, ou eu compartilho com meu marido. Eu tenho que ver primeiro a minha realidade. Se os meus filhos colaboram, ou se eles têm muitas atividades e não dá para participar das tarefas. Então, cada uma analisa a sua realidade e faz seu planejamento. E quando algo, né, ficar diferente, né, fugir à rotina, reorganiza, né? Tem que rever, porque o importante do Shabat é você desfrutá-lo com alegria, né? O mandamento não é para você executar o Sem mandamento peso, com peso, porque o seu coração vai estar murmurando no final. Né? Vai existir lamento, vai existir aquela coisinha que o Urua, que nos sonda, vai ver. E isso não agrada ao Altíssimo. A gente tem que estar com leveza. E é a mulher que traz para casa a luz do Shabat, ela traz a Shalom Bait. Então, depende dela e da organização dela que toda a família vivencie isso. Verdade. E é importante o que a Cláudia falou, com essa leveza, sem esse peso, para que a nossa família também receba isso. Porque quando nós, né, como mulheres, preparamos, fazemos toda essa preparação, a nossa família também tem que ter, os filhos, o marido, né, também tem que ver essa leveza dentro do lar. Porque não adianta depois ficar se cobrando, né, um ao outro dentro de casa, porque eu não fiz, não consegui fazer isso ou aquilo dentro do Kabbalah. E quando você não consegue fragmentar as tarefas e chegar ao Shabat com alegria e compreendendo o propósito, você azeda o ambiente. Azeda. Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso. Porque às vezes é uma correria tão louca e chega em casa e tá na hora, e vamos embora, e não sei o que, não sei o que. E você entra no Shabat sem sem ser da forma como você precisa entrar, porque infelizmente, a gente não vive num país que celebra o Shabat, né, na sua maioria. Então, muitas vezes a gente sai do trabalho em cima da hora, né, e você tem que se desvencilhar com condução para conseguir chegar na congregação, para conseguir dar conta das coisas da sua casa. Então, se você não for diligente, né? Você, ao invés de adoçar o seu lar, de trazer o equilíbrio, de trazer a shalom, que essa é a nossa responsabilidade, nosso chamado enquanto mulher, por isso o Senhor nos outorga o acendimento das velas, Isso aí. né? A gente frustra o propósito. Né? Então, isso é muito importante, a gente está vigilante quanto a isso. Exatamente. É uma coisa muito importante que a pastora Ana Paula falou também, acrescentando, o Shabat, como nós temos vivido aqui, né, e o nosso gosto, Carlos Alexandre sempre fala, o Shabat não é só um tempo, é um lugar também. É um portal por onde a gente passa, Sim. né? Não é só o tempo, os 6 dias para entrar do sétimo e para entrar no 7º dia, mas é um lugar, que foi o que a pastora Ana Paula falou, ela devia sair do trabalho em cima da hora, né? E ela saiu daquele ambiente do trabalho dela, né? Pega a condução, aí quando ela chega na casa dela, no lar dela, ela já viu todo aquele ambiente preparado para que aquele lugar do Shabat, né, seja um local que realmente ela possa
entrei neste lugar, eu posso usufruir, receber as dádivas desse dia, as virtudes desse dia, não só na minha vida, mas na minha casa, no todo. E nós aqui, né, da Congregação Missão Berechit, a gente, além de sair do nosso lugar, da nossa casa, nós viemos para o lugar que é a nossa congregação e celebramos, né? E vivemos toda essa liturgia, né? Mas que é uma liturgia que traz para a gente também o afago, o aconchego. É a nossa nesse segunda lugar. casa, né? A congregação é como se fosse a nossa segunda. Lugar que é o Shabat. E nós quando estamos aqui, gente, vou dizer para vocês, a gente nem quer nem ir embora. Não A gente não quer ir embora, a gente vai ficar Difícil de sair. opinião depois, né, do lanche, da preparação do lanche, porque cada uma traz alguma coisinha aqui da congregação também. Assim, da forma que nós preparamos no nosso lar, nós preparamos para trazer aqui para a congregação, porque é o nosso lar também aqui, né, o nosso segundo lar. Então, nós vivemos isso aí, do aconchego do lar, do carinho de estarmos aqui todas, né, nós unidas e congregando para que possamos estar celebrando tudo isso, né. Então, e quando nós preparamos a nossa casa? A gente está vendo aqui uma mesa, né? Mas tem gente que não tem, né? O que a Laura falou, tem gente que não tem essa realidade, né? De preparar uma mesa, mas é aquilo que você tem, na simplicidade, né? Do que você tem no seu lar. Eu não tenho um prato chique, eu não tenho uma taça chique, mas eu já vi mesas simples, né? Lindas, porque o seu coração foi colocado naquela Sim. simplicidade ali. O importante é que seja diferente. Diferente. Que não seja a louça que você usa no dia a dia. Isso dá uma né? importância, né? Aquele momento Sim. para marcar que ele é diferente. E a Cláudia uma vez me deu uma dica muito bacana. Porque, gente, ninguém tem a quantidade de louça que a Cláudia tem. Vamos combinar, né? A Cláudia, rainha Esther. Mas, assim, uma dica que eu acho bem bacana a gente compartilhar. Ela falou assim, aposta nas louças de cor única, né, Cláudia? É. Brancas, por exemplo. Porque os acessórios a gente coloca em tons coloridos e a gente pode diversificar. Então, às vezes, o que eu fiz? Eu comprei uma louça branca para minha casa, um prato, né? E aquele prato é só do Shabat. Então, eu lá em casa eu vou mudando a toalha, o guardanapo, Porta-guardanapo. o suplá, gente, Jogo esqueci o nome disso, americano, jogo americano. E ali você vai dando um vasinho de flor. Então, às vezes, a gente puxa para o tom amarelo, às vezes a gente puxa para o tom azul. Mas a louça, se você não tem uma condição financeira grande, assim, ainda, né? Porque o Eterno olha o nosso coração e vai nos prospera para essa finalidade. Então, né, adquire uma louça branca e aí a gente vai preparando uma mesa diferente da mesa do dia a dia, né? Que não seja aquela que a gente está acostumada a fazer as nossas refeições para dar a importância que esse dia merece. E como chegou esse assunto de mesa, de louça, é importante que Sorriso vai de que cada uma de vocês saiba que o mais importante de tudo é a kavaná. Sim. É a intenção. Com que intenção você está fazendo isso, né? Intenção do coração. E o Senhor, ele esquadrinha os corações, então ele sabe. Né? Não adianta nada você colocar as coisas mais bonitas que você tem se você está fazendo no automático, porque tem que ser desse jeito, e não está vivendo aquilo com alegria. E você tem que escolher para o Shabat, que é um dia separado, é um dia especial, tudo que você tem de mais precioso, de mais bonito, que tenha mais virtudes. É isso que você vai separar para o serviço, porque é uma avodá, você está servindo ao Eterno. A mesa do Shabat na sua casa é um altar. E todo aquele alimento que você apresenta para sua família é uma oferta ao Eterno. Hoje não temos mais tabernáculo nem templo. O templo é nossa casa e o altar é nossa mesa. Existe um peso espiritual em tudo que a mulher faz. Ela é a abençoadora do lar. A mulher, ela tem uma autoridade espiritual de edificar. E se ela age loucamente, ela tem poder para destruir. Em compensação, se ela é sábia, a família dela se fortalece, cresce e prospera. Então, tudo depende de você, mulher.
viver isso, viver tudo aquilo que o Eterno separou para você viver e para você levar a sua família também para experimentar. Cláudio, eu ia falar, vocês estão falando, eu estou lembrando, a gente tinha um grupo que estudava online, e aí eram mulheres, e aí elas queriam aprender como fazia a oração, como elas podiam fazer em casa, são de outras cidades. E, e eu expliquei para elas, expliquei das velas, mandei a bênção, que a gente vai falar aqui, né? Mas eu fiquei muito surpresa, porque uma delas, ela não tinha os recursos, né? Eu estou me lembrando aqui que ela fez uma foto, ela tinha um jogo americano, que ela não usava no dia a dia, ela tinha um jogo guardado. Então, ela colocou uma toalha e pôs o jogo americano na mesa, que era o que ela tinha de diferente. Arrumou um arranjinho na mesa, com muito carinho, porque era tudo que ela tinha para fazer diferente, ela queria fazer. E ela começou a fazer sozinha. Hoje, o filho dela, hoje, estava falando sobre alimentação, eles não têm a mesma vivência que nós temos aqui. Ela vai ver esse vídeo. Mas ela conseguiu fazer algo diferente na casa dela, simples e diferente, foi diferente. E hoje o filho dela sempre fala, né, pergunta se não vai acender as velas, se não vai ter o Shabat. Ele não tem convívio, eles não têm convívio, mas a ação dela despertou nele o interesse pelo Shabat. Ela conseguiu fazer em casa. Né, bem falado que o Cláudio falou em relação à nossa importância de trazer a leveza para dentro do nosso lar, em toda essa preparação, né? E até lá os sábios falam que Sara, quando preparava a ralá dela durava 7 dias. De um Shabat, ela preparava na sexta-feira, no Shabat, né? No Shabat, e ela ia até a quinta-feira da outra semana, para ela poder preparar a outra ralá. Né? Então, a gente vê como que a nossa dedicação, tudo aquilo que a gente coloca, o nosso amor, a nossa dedicação naquilo que a gente faz para a preparação, né? Até culminar o sétimo dia, que a gente vai falar agora, do acendimento das luzes, né? Como que é toda essa parte dos elementos. É importante dessa leveza, para não trazer o peso, né? O fardo espiritual para dentro da nossa casa e, ao mesmo tempo, trazer a leveza para esses 6 dias, mesmo com toda a correria do dia a dia, mas trazendo a leveza para dentro do nosso lar, né? Em relação à nossa família, tá fazendo com que a Torá seja realmente estabelecida dentro da nossa... E a Dani falou uma coisa agora muito interessante, que meus filhos já são adultos. E o Lucas, né, que vocês conhecem, quando eu não consigo chegar a tempo de fazer, eu falo meu filho, porque às vezes eu saio de manhã e já deixo a mesa posta, eu deixo tudo arrumado. Mas tem vezes que eu saio muito cedo e eu não consigo. O que ele faz? Mãe, quando eu chego em casa, ele já deixa a mesa arrumada do Shabat. Quando eu chego em casa, ele mesmo já faz. Ele bota tudo do jeito que eu coloco. Ele escolhe as cores, ele escolhe as taças, ele vai botando, arruma a mesa do jeito dele lá. Quando eu chego, gente, meu coração pula de alegria. Olha que alegria, gente. Chegar em casa com meu filho, né? E ele está se preparando para casar. Né? A sementinha já está dentro dele. E ele vai crescendo, sabe? Está aprendendo a importância de marcar a entrada do Shabat. Bandeja para colocar ralá. Isso tudo é a leveza que a gente traz para dentro da nossa casa. Né? Se a gente não viver isso na íntegra e viver realmente com o deleite do Shabat, a gente não consegue viver. Né? Mas tudo na simplicidade. E nós estamos falando tudo isso, né? Esse preparo todo para nós chegarmos no 7º dia. Né? Para nós prepararmos a nossa celebração de Shabat com os elementos, acendimento das luzes. Aqui, gente, é gravada a nossa celebração de Kabbalat Shabat, né, aqui na congregação. Vocês vão poder ver em vídeos como que é a nossa celebração de Kabbalat Shabat, com louvor, com toda a liturgia. E é tudo muito lindo. É tudo muito lindo. E a gente já convida vocês, né, quem estiver próximo, quem puder vir, venham também celebrar conosco o Kabbalat Shabat da nossa congregação, na congregação de São Bereshit.
porque tem todo os elementos, tem toda a liturgia, tem o acendimento das luzes, tem a halá, tem o kiddush, né, que é a santificação do pão, a oração de santificação do pão, do fruto da vide, e depois a gente compartilha isso tudo. Né? E, bom, a gente pode falar agora? A gente quer falar mais alguma coisa, Paula? É só da sexta-feira. Então, fala na sexta-feira. Porque essa programação toda semanal dos 6 dias, ela tem que culminar no dia da preparação, na sexta-feira. E a gente aprende com as nossas queridas irmãs judias, né? Que já estão há tempo já praticando essas atividades. E na sexta-feira a gente tem que se dedicar mais para as comidas, para os alimentos, para aquilo que a gente vai proporcionar para a família. E entre eles, os 2 pães judaicos, que são as halot. Já vai fazer lá sobre os elementos, né? Vai falar sobre os elementos agora. E que a gente assa, e a gente faz essa massa com orações, dando graças. E tem os elementos, né? A farinha de trigo, o azeite, os ovos. Você quer falar sobre cada um? O açúcar. Aqui tem o saleirinho. Pode falar. Fala dos elementos. Então, quando a gente... O nosso cameraman tá meio resfriado. Desculpa. Faz parte. Mas não tá resfriado, é rinite, perdão. Então, pastora Ana Paula, você pode falar sobre os ingredientes da nossa halá, né? Que a pastora Ana Paula gosta, né, de falar sobre isso. Sim. Então, quando encerra o 6º dia, dando início ao Shabat, que é o pôr do sol da sexta-feira, a cultura judaica ensina para a gente, né, um ritual, uma cerimônia que a gente faz para demarcar o início desse dia santo, desse dia separado, né, designado pelo Eterno como Santa Convocação. E como que é essa cerimônia, né? Existem alguns elementos que compõem essa cerimônia, que um deles é a halá, né? O plural é halot. Então a gente tem aqui 2 halot belíssimas São que a lindas. Cláudia Palácio fez pra gente. E depois a gente vai começar a ralar. São lindas. Isso. Essa é uma versão salgada. Isso, né? E essa, à medida que a gente vai preparando, né, as halot, que a gente vai moldando a massa, que a gente vai colocando cada ingrediente, porque cada ingrediente tem um simbolismo, né? A gente vai orando, Sim. vamos conversando com o Eterno vai ministrando aos nossos corações e é muito prazeroso, porque é um particular, né? Que o Eterno ministra aos nossos corações naquele Momento de Shabat. intimidade, né? E os ingredientes, quando a gente para analisar, né, o simbolismo, o significado de cada ingrediente, é precioso demais, porque para a confecção da halá a gente coloca a farinha de trigo, né, que simboliza Yeshua, o pão da vida. A gente coloca o ovo, que significa uma nova criatura, a partir do momento em que a gente conhece a verdade do reino, quando a gente conhece a verdade estabelecida aqui na Torá, que o Eterno, né, como grande prova de amor, delegou a nós, a gente se torna uma nova criatura. Também tem o azeite, que simboliza a presença do Santo Espírito de Deus. Tem o sal, né, que a gente coloca tanto na massa, quando a gente está confeccionando a halá, mas também por cima, né? O sal significa integridade, né? O Eterno fez alianças de sal, a gente vê na Torá. Além do sal, tem o açúcar, né? Que nas halot salgadas, que são como essas aqui que a Cláudia fez, é uma quantidade menor de açúcar. Depois a gente pode disponibilizar uma receita para vocês. Mas o açúcar simboliza a doçura, né? E Yeshua, eu gosto muito de falar isso, porque Yeshua era doce. Apesar de muitas vezes ele ser firme, né? Quando ele chamava a atenção das pessoas, mas ele era doce, né? Em tudo que ele falava. Além do açúcar, existe ou a água ou o leite. A gente pode fazer com essas 2 versões, né? A água significa a Torá,
que nos lava, que nos santifica, que nos purifica, né? Que vai tirando toda aquela roupagem do velho homem e vai nos dando uma nova roupagem, né? Como noiva adornada, preparada, né? A roupa fala de caráter, de fala, de sentimentos, que isso é De para obras. um outro chá com Torá, né? E não sei se eu esqueci algum ingrediente, né? Fermento. Fermento, né? O fermento muita gente tem na cabeça como pecado, né? Até por conta da celebração de Pêssar, que quando a gente faz o pão, a gente remove o fermento, né? Mas o fermento ele tem outros significados, né? E quando a gente faz as halotes, o fermento ele simboliza a propagação do reino, né? O crescimento, né? Você divulgar a Torá para os 4 cantos da terra. E é importante a gente dizer que as halot, elas significam, né, como um todo, a provisão do Eterno para as nossas vidas. Por que 2? Porque quando a gente vê lá a questão histórica, que o povo ficou 40 anos no deserto, que vinha dos céus o maná, né? E aquele maná, ele alimentava o povo, e na sexta-feira o Eterno falava, né, que era para o povo colher porção dobrada, porque no 7º dia, que era o Shabat, não viria o maná, porque o povo não trabalharia, né? Então, eles na sexta-feira, eles colhiam pela manhã a porção dobrada, e aí sim eles preparavam o seu alimento para a sexta e para o sábado. E o que é muito bacana que a Torá fala, né? E a gente vê o zelo do Senhor conosco, o carinho, o detalhe do nosso Deus, que antes que o maná caísse, descia um orvalho que cobria a terra, e aí sim vinha o maná que caía, né? E tinha novamente uma camada de orvalho para preparar o alimento, para separar o alimento que o povo colheria, que era o maná, para confeccionar os pães, os bolos. E por isso é que a gente coloca as halotes nessa travessa, né, que simboliza aquele orvalho inicial que caía, e cobrimos com esse cobre ralá belíssimo Lindo. De Israel. de Israel, né? Cobrimos as halotes com esse tecido que é chamado cobre ralá, que simboliza a segunda camada de orvalho que vinha sobre o maná. Né? As 12 tranças, quando a gente confecciona, depois da gente estar ali colocando os elementos, orando, Representam as tribos. isso, a gente trança, são 12 tranças que simboliza, uma das representações são as Uma 12 delas. tribos, né? Tem também uma outra representação que são os 12 pães que eram colocados na mesa dos pães dentro do tabernáculo, né? Que simboliza as nossas necessidades físicas, que o Senhor vem suprir em glória. E ele é o nosso supridor. Né? Exato, porque Ele é a nossa provisão e por isso descansamos nele no Shabat. Sim, e tem também umas tradições muito bonitas, né, na feitura das halot, que é antes de você assar, você separa uma porção, lembrando de que quando o Eterno falou, quando vocês entrarem na terra, vocês vão separar uma porção, né, fala dos alimentos e das suas massas. Então, seria a porção do sacerdote. Então, existe um cálculo, né, da quantidade de massa, mas lá em casa, eu faço, sempre que eu faço, eu tiro um pedaço e queimo para lembrar que as primícias são do Eterno, e é primícia de suas massas. Então, a gente, quem tem, né, essa vontade de celebrar dessa forma, está consagrando a primícia ao Eterno. Santificando. Porque eu vou desfrutar desse alimento, mas essa primícia não é minha, né, é do Eterno. E as halotes também têm outros significados, né? Ela também é usada nas celebrações e nas datas festivas santas do povo. Então, nos casamentos, ela é feita, no bar mitzvah, no bat mitzvah, quando uma pessoa se muda, geralmente ela recebe de presente halot e sal. E isso aí eu aprendi há pouco tempo, isso eu não sabia não, da mudança eu não sabia. Eu também não sabia. Então, eu fiquei devendo. Eu tô quietinha, eu me mudei desse jeito, eu tô só te olhando, eu vou cobrar.
Coisa muito linda, é que Não cortando só, no nascimento de uma criança também. Que aquela criança nasce e já receba a provisão. sim, porque é lembrança do maná, né? É a porção dobrada, é o maná. Então, quando você faz isso pro seu filho bar mitzvah, você está abençoando ele, que o Eterno seja sempre sua provisão. E tudo na cultura judaica, as coisas físicas, elas são elevadas a uma mensagem espiritual. Sim. Elas são elevadas ao Eterno. E o Eterno até nos ensina nisso através de todos os mandamentos dele, em coisas materiais para que entendêssemos realidades espirituais. Sim. Sim. E essa Ele é muito didático. O Eterno é muito didático. é muito especial para isso. E eu tenho o maior prazer. Quando eu compartilho aqui na congregação, então, É prazeroso demais. é uma alegria imensurável. É prazeroso demais a gente vivenciar tudo isso. Além da Halá, a pastora Ana Paula quer falar mais alguma coisa? Cláudia? Não. Não? Tá. Além da Halá, nós temos o acendimento das luzes. Quer falar do acendimento primeiro? Vai falar primeiro do Kiddush, do fruto da vide? Logo em sequência? Primeiro das luzes, né? Então, vamos falar do acendimento das luzes. Né? Dani, quer falar? Não, eu estou quietinha. Tá. A gente vai fazer a brahá, né, Amém. depois. Porque nós temos os dois castiçais, né? Tem gente que acende com óleo, o azeite, como está aqui. Tem gente que acende com vela, né? Para algumas pessoas, a gente não vai entrar na parte mais profunda, mas a gente aqui acende, na maioria das nossas casas, nós acendemos com azeite ou com a velinha mesmo, né? Aquelas de richô. E lembra que esses dois castiçais, essas duas luzes, na verdade, falam de Zahor Veshamor, o lembrar e o guardar, ou guardar e lembrar. São dois textos bíblicos, São né? dois Que textos existe. bíblicos. Êxodo 28 Isso. O lembrar, Êxodo e 28. Deuteronômio 5:12. O guardar. Exatamente. Que isso, olha como é que isso era didático, né? Como a pastora Ana Paula falou. Para que nós não esqueçamos disso aqui, até porque o Senhor fala que é estatuto perpétuo. Então, se eu estou lembrando disso aqui hoje, o meu filho vai lembrar, o meu neto vai lembrar, para que as gerações lembrem de toda essa manifestação do Eterno, né? Porque é uma manifestação do Senhor também, através de todos esses elementos, para que nós possamos lembrar desses mandamentos do Senhor e guardar esses mandamentos do Senhor na nossa mente, no nosso coração. Né? Para que tudo isso aqui não seja vão, não seja apagado, não seja esquecido, mas que seja perpetuado. Amém? Nós temos, ainda a Cláudia trouxe aqui dois castiçais menores, né, Cláudia? Extras. Extras, porque ela tem duas filhas. Né? E na casa dela, as filhas dela, né, a Melissa e a Isabela, elas acendem essas duas velas junto com ela. Assim como ela acende na casa dela, as duas filhinhas também acendem. Nós colocamos o pavio, né? Não vou precisar colocar, e a gente acende aqui. Vou colocar aqui, né? Quando a gente coloca o azeite, né? Tem esse pavio específico. Gente, isso aqui Tá fechadinho. Você pode comprar pela internet. Jerusalá. E nós acendemos. Mas se você não tem condições de ir em Jerusalém, você pode comprar. Perto Tudo te ressaltar. ou perto da sua casa. O pessoal pode até desistir. Não, eu não tenho. Você adquire pela internet. Mas a gente tem quem não tem, pode comprar um castiçalzinho, né? Uma velinha, colocar o importante. Né? Uma vela comprida mesmo. É o simbolismo, é a lembrança. Exato. Né? Exato. É um memorial. Memorial. Para que a gente não esqueça, a gente lembre e guarde dos mandamentos do Senhor. Né? Dani, seu obrigado. Tá além do Mandamento, de Êxodo, assim. do acendimento, tudo isso aqui gente, isso são tradições boas. Que nós cumprimos, que nos edificam, né? Mas se você chegar a algum Shabat, é importante que isso fique na sua cabeça. Se chegar a algum Shabat, por algum motivo, você está em viagem, ou você está, sei lá, tendo que estar com alguém no hospital, algum impedimento que não te permita fazer isso, isso não é um mandamento. Você não está colocando. Não há transgressão, não há pecado. Exato. E, meu Deus, eu não fiz. Isso. Né? Você não precisa ficar desesperada.
Isso é uma tradição, um embelezamento, né? Isso aí é embelezamento. Deixa eu só inserir de novo. É, é tudo conforme suas condições. Se você tem condições de ter castiçais é, lindos, né, Baruch Hashem, você tem que investir nos castiçais. Se você tem condições de virar um copo e colocar a vela, porque é a condição que você Isso. tem, e é o melhor que você pode oferecer, você faça. Mas sempre se lembre que é o melhor que você pode fazer. Se você é mais abastado ou não, você vai executar ou não certas coisas da melhor forma possível. Você não pode ter um recurso melhor e nesses quesitos ser econômico, porque você está tudo aqui tem um cunho espiritual. Você está oferecendo ao eterno. Sim. Amém. E nós temos ao acendimento das luzes, tanto o acendimento das luzes quanto a ralá e o fruto da vide, né? Eles têm bênçãos específicas, né? Nós temos a bênção específica que a gente vai pedir para a Dani Arona recitar a bênção. Nós vamos cantar junto com o Beck. Pode cantar, gente. Você pode fazer a benção, é importante falar, né? Português. Você pode fazer em hebraico e em português, e você pode fazer ela como forma de oração ou cantada. Isso. Na nossa congregação, a gente faz cantada, né? Porque nós temos essa prática, fica muito bonito, né? E depois da oração cantada, a gente faz ela como forma, a bênção, né, da Brahá, em forma de oração. Fazemos as duas formas, né? Além disso, nós também temos a caixinha de tzedakah, né? Que nós colocamos, né? Eu coloco sempre na minha casa antes de fazer as orações e antes do Shabat a gente coloca, nem que seja uma moedinha. Não é mandamento também, gente, não é tudo embelezamento, mas é a intenção do nosso coração, porque a gente sabe que é de tzedakah, que é oferta de justiça, né? Que traz a justiça. Depois a gente vai falar nisso no outro chá com Torá, que fala também sobre a de tzedakah, o que quer dizer. Então, a gente também coloca uma moedinha, o valor que você quiser dentro da caixinha de tzedakah. E na né? tradição judaica é ensinado e estimulado essa prática de colocar, separar tzedakah antes do acendimento das velas. Até em crianças, né? E é ensinado que não há família pobre demais Que não que não seja capaz de separar uma parte para tzedakah. Então, você está vendo como é que é tudo muito lindo? Uma coisa vai linkando a outra, como o reino do Eterno vai sendo propagado através desses elementos, né? Vou pedir para a Dani fazer a vendo? Vamos. Então, gente, tem costume. A gente, quando faz acendimento das luzes, a gente cobre, né, as nossas cabeças. As mulheres cobrem as cabeças para que seja recitada a bênção. Né? Toda bênção feita, as mulheres cobrem a cabeça, né? Uma reverência, né? reverência, né? E de submissão àquilo que o Eterno nos tem pedido, né? Então, Dani vai recitar a bênção, depois já se faz o acendimento. Quer falar alguma coisa? Faz o acendimento, faz os movimentos. Você vai fazer em português. Eu vou cantar. Quando a gente faz o acendimento das luzes, a gente faz um movimento. São 3 movimentos, né? A gente traz para o nosso coração, 2 vezes para o nosso coração, aquela chama que está acesa, e a terceira chama, a terceira vez a gente fecha traz para os nossos olhos, para manter os nossos olhos fechados. O porquê disso? Trazer as virtudes desse acendimento para a nossa vida como mulher, como a gente já falou aqui, porque a gente traz as virtudes deste dia para a nossa casa, em alegria, em santificação, né? E trazendo a leveza do Shabat para esse dia, para nosso lar, né? Porque através da mulher chegou a luz, né? De nós mulheres a luz veio e Yeshua chegou, porque ele é a nossa luz, ele é o nosso descanso, ele é o nosso Shabat, como nós já falamos anteriormente. Né? E nós trazemos para tapar os nossos olhos, porque na tradição judaica a gente não contempla, né, a luz, a gente não precisa contemplá-la, a gente não fica fixando os olhos nessa luz. Né? E depois desses 3 movimentos, né, aí a gente recita a bênção. Eu vou recitar em português e a Dani vai cantar no hebraico. Nesse momento, além de todo esse simbolismo, também com o nosso fôlego
em gratidão, a gente faz essa brahá, essa oração, essa bênção ao Senhor, né? Então, em hebraico, a gente vai cantar e depois a Dani vai fazer a oração em português. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav וציוונו להדליק נר של שבת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת. Linda, gente. Amém. Isso que ela diz assim em hebraico quer dizer: Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com os teus mandamentos e nos ordenaste a ser luz para as nações. Amém. E que sejamos luz, que essa luz que Amém. é tua, né, venha para a nossa vida e essa luz emane para aqueles que estão ao nosso redor. Amém. Para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa parentela, para os nossos amigos, no nosso trabalho, onde nós Onde pisarmos quer que a gente planta vá, onde nossos quer que a gente pés, esteja. quando a gente for visitar um amigo, aonde nós formos, nós levaremos essa luz conosco. Amém? Amém. Agora a gente vai falar, o que mais, gente? O que vocês querem? Aí tem o fruto da vide, né? Que a gente celebra aqui com suco de uva, né? Na congregação nós celebramos com suco de uva. Também tem, que simboliza o quê? A alegria do Senhor, Sim. né? Que é a nossa A força. nossa força, que a alegria do Senhor é a nossa força. Sim. Também tem uma bênção específica que é Baruch. do fruto da vide e a da Halá. A pastora Ana Paula quer recitar a bênção da Halá? Não, pode. Pode passar para o Dani, vamos lá. Baruch atah Adonai Elohim. Eloheinu melech haolam amotzlech min haaretz. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos dá e nos concede o pão da terra, o fruto da terra, em nome de Yeshua HaMashiach, Amém. E tem a bênção da fruto da vide. que é Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam orei pri hagafen. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do universo, que nos concede o fruto da vide, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Viu como é que isso tudo é lindo, gente? Aí tem tudo isso, né, durante o Kabbalah de Shabbat, mas esse é o início, é o começo, né? A forma de nós demarcarmos, né, o É, início do desse trabalho. início. Mas também nós temos, durante todo esse decorrer que acontece tudo isso aqui durante o dia do Shabbat, Cláudia quer falar alguma coisa no decorrer do dia do Shabbat, nós temos também... Pode falar. Só uma coisa. Cuidado com o excesso de atividades, porque o Shabat é um dia de descanso. Então, tudo que a gente fizer vai envolver alegria, vai envolver muito prazer, muita kavaná, mas o Eterno quer que você descanse, porque Ele conhece a natureza humana. Ele sabe do nosso potencial de trabalho, principalmente as mulheres, Sim. né, que praticamente não tem descanso em casa, é muito serviço. Então, Ele quer que você, mulher, descanse, que você tire umas horinhas de sono, que você relaxe, que você coloque as pernas no sofá, que você estude a Torá, que você assista o Café com a Torá. Ele quer te ver tranquila, feliz, esparramada. Eu não tenho de... Às vezes, né, as pessoas perguntam assim, mas o que a gente faz no Shabat, né? É um tempo de qualidade. Sim, Com qualidade de vida. a sua família, né? Então você vai sentar para fazer uma refeição gostosa, bonita, onde vocês vão conversar. Às vezes, durante a semana é tanta correria, né? Um tem que almoçar num horário, outro tem que almoçar em outro horário, porque tem compromisso, é faculdade, é escola, é trabalho. Às vezes a gente não consegue nem fazer a refeição do almoço juntos, porque tem trabalho fora de casa.
né? Então, o almoço do Shabat é esse momento, né? No decorrer do Shabat. A gente aqui na nossa congregação, nós temos o Café com Torá, que são os homens que fazem. Então, a gente, normalmente, né, a congregação tira esse tempinho para estudo da palavra, para estar participando, ouvindo, né, sobre a paraxá da semana. E na parte da tarde a gente almoça, a gente tem esse tempo de qualidade, é um momento que às vezes a gente tira as dúvidas, né, sobre a palavra, em que a gente compartilha alguma coisa, ou se não há dúvida, se não há, né, já compartilhou tudo na parte da manhã, a gente vai estar junto, né? A gente vai estar, às vezes, conversando, às vezes quem tem filho pequeno, um jogo que você vai estar jogando com ele, né? Ou às vezes você vai passear em algum lugar, você vai apreciar a natureza, as obras, né? A criação, né, do eterno para as nossas vidas. É lindo demais. Isso, Isso aí, você vai. contemplar a natureza. Exato, né? E assim, é um momento, esse tempo de qualidade ele é importante para que a gente possa moldar o nosso caráter enquanto povo de Deus, né? Porque quando você está estudando a palavra, quando você está compartilhando, você está aprendendo, né, do caráter de Hashem, né? E nós somos chamados a sermos semelhantes a ele. Então a gente precisa aprender. E é um momento também em que você está formando a sua identidade de povo, né? E do seu filho, da sua filha, né? Da sua casa. Porque se a gente não conhece a nossa história, se a gente não conhece a nossa origem, né? Nós ficamos sujeitos a ter em nós implantado a identidade que o mundo nos oferece. Então, quando a gente conhece a nossa origem, a nossa história, o nosso chamado, e a Torá diz que nós somos geração eleita, né? Sacerdócio santo, povo separado por Deus, fomos resgatados, retirados das trevas para sua maravilhosa luz, a fim de propagarmos, né, as virtudes daquele que nos chamou. Porque a gente quer propagar o que a gente não conhece. Sim. Para eu poder propagar as virtudes do Altíssimo, eu preciso conhecer. Então, o Shabat é um tempo para isso, para o descanso físico, como a Cláudia falou, que a gente precisa, né? E para um descanso também mental, para a gente desconectar de tudo aquilo que durante a semana nos sobrecarrega, né? E nos conectarmos ao Eterno. Uma coisa que você falou de identidade, aí eu lembrei de que era uma coisa que eu ia citar também, que é a nossa identidade firmada na palavra, né, da guarda do Shabat, que nos foi passado durante séculos, que o dia da família era o domingo, né? O dia do descanso era o domingo. Então, os almoços familiares eram no domingo. E agora a gente tem que resgatar a cultura correta, né? O almoço da família é o almoço do Shabat. A mesa principal da semana é a mesa do Shabat. E na cultura judaica é ensinado que mais importante do que você comer é você estar presente na mesa do Shabat. Então, tem filhos que às vezes não querem isso, não querem aquilo. Não é para a gente ficar brigando, como a gente faz toda semana, insistindo, insistindo. Não. Quer comer, come, não quer comer, não come. É importante que está ali, está desfrutando daqueles momentos únicos de adoração ao Eterno. Essa é a identidade que tem que ser resgatada. É aquilo que o Eterno quer que nós vivamos na nossa família, na nossa congregação e influenciarmos quem nos cerca, né? Porque somos luz. Amém. E para encerrar, né, o Shabat, existe também uma outra cerimônia chamada Havdalah. E é o encerramento, Isso, né? não é? É o encerramento do Shabat. O Senhor é tão didático que ele determina tempos, né? Ele nos encontra, que a gente chama de Moedim, que o Shabat é um encontro marcado, um tempo marcado, ao início e ao fim. E a Havdalah é o encerramento, se chama Havdalah, é separação. Sim. Separação do dia santo, Shabat. Para do o Shabat, Para o dia né, comum. para o dia comum. Comum. Por isso que nós não devemos tornar comum, por isso que é tudo isso, olha, lindo, maravilhoso, né? Não podemos transformar o que é santo em comum. Aí a gente separa o santo do profano, que são os dias comuns, são os outros dias, até chegar no Próximo Shabat. Shabat. Né? Aqui nós também temos os elementos
que é... Aqui tem o cálice, né? Também, que é o do fruto da vide. E nós também, a mesma bênção que a gente recita, que é a bênção do Kabbalah de Shabbat. É importante dizer que esse cálice simboliza cada um de nós, Exato. né? E quando é colocado suco de uva ou vinho dentro dele, que simboliza a alegria, como no Kabbalah Shabbat, o que isso significa? Que tudo aquilo que nós recebemos no Shabbat, a shalom, a alegria, né, que provém do Eterno, As virtudes ela do Shabbat. tem que transbordar de nós, né? Então, ele é derramado sobre esse cálice de forma que ele transborda, e simbolizando que nós devemos transbordar disso, né? Tem também mais Bensamim, né? Que são as especiarias. Maravilhoso. Um cheirinho. As especiarias, aqui nós temos vários tipos. Aqui tem canela, tem cravo também, né? E o perfume do Shabbat que a gente já prepara para a congregação. Shabbat, né? Para a gente cheirar, sentir. Gente, assistam a cerimônia, o encerramento, a lá, porque vocês vão ver todos esses elementos aqui, né? Sendo explicados, cada um deles. E aqui, ó, as luzes, que é as velas, né? Que são 6 pavios, elas estão entrelaçadas, vocês estão vendo que elas estão entrelaçadas, né? Para que esses 6 dias, aqui não está separado, vocês estão vendo que elas estão entrelaçadas? Para que esses 6 dias, eles se tornem um com o outro, para que nós possamos chegar no Shabbat. Olha, gente, como é que é lindo demais isso. São os 6 dias, os 6 pavios, para que a gente possa chegar de novo no Shabbat. No lembrar e guardar. Exato. Eterno. E que a gente seja luz no decorrer desses 6 dias. Não só no Shabbat. Amém. O que a gente recebe no Shabbat, a gente tem que transbordar e viver Exatamente. no decorrer dos 6 A dias. gente acende as luzes do Shabbat para emanar essa luz, né? Não só dentro do Shabbat, mas a gente também tem as luzes da Havdalah, porque o Senhor fala, quando a gente recita a bênção da Havdalah, que Ele nos tirou das trevas, da escuridão e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E que esses 6 dias, né, sejam de luz, que nós sejamos essa luz. E essa luz só vai poder ser propagada através das obras edificadoras da lei, porque são todas boas. Exato. Você quer andar com o Eterno? Pratica as boas obras. Que boas obras são essas? São as obras da lei, que nos foram ensinadas durante muito tempo, que não eram boas. Na verdade, é ignorância, né? Porque é delas que nós extraímos todo como vivermos, como tratarmos o irmão, como tratarmos o próximo. A prática. De amar o próximo como a si mesmo. É você praticar as obras da lei, que são edificadoras. E através disso, sim, nossa luz vai sobressair entre as pessoas, porque eles vão enxergar que nossas vestes, nossas atitudes são atitudes do Eterno, porque Ele ensinou a Nessa mim me lembra de exalarmos o bom perfume de Mashiach, o bom perfume de Yeshua. Vessamim são especiarias, tá, gente? Que é aquilo que eu mostrei aqui, são as especiarias. E a Dani bem lembrou, porque é muita coisa que a gente lembra. As especiarias lembram um bom perfume, que a gente tem que exalar esse bom cheiro dos mandamentos, porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, como diz o Senhor, é o que me ama. Este é o que me ama. Então, se eu tenho esses mandamentos e os guardo, eu exalo esse bom perfume. Né? Eu trago essa lei, que são as instruções do Senhor, para a minha vida, não fica só na minha vida, eu levo para outros. Amém. Amém? Amém. Vamos fazer um brinde para encerrar, como a gente faz no Shabbat. Espero que vocês tenham gostado e aprendido como nós fazemos, como nós temos aprendido a fazer. Amém? Amém? Leia.